E a gente começa o nosso jornal falando justamente sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que fechou maioria para manter a suspensão do piso nacional da enfermagem. Essa medida havia sido decidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso após uma solicitação da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços. Quero chamar mais uma vez o Pedro Bonenberg. Pedro, nós adiantamos aqui agora, durante o início do jornal, que falaríamos sobre esse assunto. É um assunto de interesse nacional. Muitos enfermeiros, técnicos e parteiras também estão de olho nessa decisão. Conta mais pra gente. Pois é, Elias, exatamente isso. Mais uma vez, boa noite para você e para quem nos acompanha. Elias, o Supremo então tem maioria nesse momento para a suspensão desse piso da enfermagem. O que é que significa isso? A Suprema Corte tem 11 ministros, né? Então, a maioria seriam 6 ministros. Nesse momento, já são 7 que estão votando a favor dessa suspensão. O ministro Ricardo Barroso, que tem essa relação, né? Ele foi o relator do caso, Luiz Barroso, na verdade, foi o relator do caso, e ele tem outros cinco ministros, outros 6, na verdade, ministros com ele nesse momento, fazendo esse acompanhamento do voto, ou seja, 7 ministros nesse momento já estão a favor dessa suspensão do piso da enfermagem. Outros 3 ministros foram contra. A única que ainda não votou é Rosa Weber, mas é pouco provável que ela vote também contra essa suspensão. O mais provável é que tudo permaneça como está e que a gente já tenha com essa maioria essa manutenção da suspensão desse piso da enfermagem. Bom, Elias, vale recapitular para o nosso telespectador que no último mês essa foi uma discussão bastante acentuada, especialmente nesses últimos meses, né? Nós tivemos aprovação pelo Congresso, depois sanção pelo presidente Jair Bolsonaro, só que esse piso da enfermagem, lembrando, piso de R$ 4.750 para os enfermeiros e uma porcentagem um pouco menor para técnicos de enfermagem e outros cargos semelhantes. Esse piso, ele foi aprovado, foi sancionado, mas sem uma fonte de custos, ou seja, foi definido um valor base, o mínimo que a categoria pode receber, mas não disse de onde que vai sair esse dinheiro. O Congresso e a presidência não disseram de onde vêm os recursos para pagar essa manutenção dessa nova lei aqui no país. Com base nisso, a confederação que representa as instituições de saúde aqui no Brasil foi até a Suprema Corte na tentativa de derrubar essa lei sancionada e conseguiu, pelo menos nesse momento, a suspensão. Reforço, ainda não é a derrubada da lei, é a suspensão nesse momento, que vai ficar em vigor por pelo menos 60 dias, enquanto a Corte vai avaliar isso de uma forma mais profunda. Isso deve ser levado ao plenário da Suprema Corte. Essa votação que nós tivemos hoje é uma votação virtual, então foi feita pela internet a partir de um relatório do ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, que fez essa relação e viu que há um risco com a aprovação dessa lei de que as contas públicas sejam colocadas em risco e, ao mesmo tempo, que os serviços de saúde não sejam prestados de uma forma adequada. Nessa semana, nós falamos aqui na TV Diversa sobre esse assunto, né, Elias? Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios que apontou aí um custo anual superior a 10 bilhões de reais e, além disso, um risco de que haja um corte aí para diversos estados na prestação dos serviços de saúde. Mais de 30 mil enfermeiros poderiam ser demitidos. É aquela dicotomia, né, Elias? Os dois lados da moeda. De um lado, a necessidade de um piso para a enfermagem, sem dúvidas, um setor extremamente fundamental para o país. E do outro, a questão das contas públicas. Uma lei aprovada e sancionada sem uma fonte pagadora. Esse caso vai ainda ser discutido nos próximos 2 meses, 60 dias. Vamos ver qual vai ser a conclusão do Supremo até lá. E se a gente encontra nesse próximo período uma forma de pagar esse piso. Um piso, como eu disse, importante, mas que nesse momento não tem nenhuma fonte pagadora. Elias. Pois é, Pedro, e a responsabilidade é fundamental neste momento. Sabemos da importância do piso, dos profissionais da enfermagem que lutaram
justamente tanto com a pandemia de Covid-19, como também são aqueles que sofrem, que estão diante dos hospitais. Eu garanto a você que me acompanha que você sabe o nome de um enfermeiro que já te tratou, lembra de um enfermeiro, mas raramente são os profissionais que estão acima deles, que nos conhecem, que nos tratam exatamente com a mesma responsabilidade como trata o profissional da enfermagem. Os hospitais não são nada sem estes profissionais, são profissionais que sim merecem esse retorno financeiro, mas a responsabilidade agora ela também mostra-se importante, afinal de contas, tendo aí uma demissão em massa desses profissionais, a saúde também fica comprometida e a lei não funciona dessa forma. Toda vez que você vai realmente fazer algum tipo de reajuste, não é o primeiro, né? Nós também temos aí o outro reajuste que foi também feito em relação ao piso dos professores, que em Minas Gerais, por exemplo, tivemos várias discussões em relação a isso, mas são assuntos em que, na maioria das vezes, a classe política decide, vota, chega a uma conclusão, mas no final a justiça percebe que não há como tirar esse dinheiro. Então, a responsabilidade também é uma bandeira que, infelizmente, temos vivenciado aí em todas as esferas, isso não apenas a nível nacional ou estadual. Enfim, precisamos estar muito atentos quando falamos sobre profissionais que precisam desses reajustes. Pedro, obrigado pelas informações.